Boa tarde, gente de paz e bem. Como diz o professor Pedro Lima Vasconcelos, boa tarde, conselheiristas. Esta é a penúltima aula do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. A aula de hoje volta-se ao tema da interpretação de Euclides da Cunha sobre Belo Monte e sobre Antônio Conselheiro. Não só isso, e o impacto dessa interpretação na cultura brasileira. Então, muito bem chegados, conselheiristas de todo o Brasil, do exterior, conselheiristas que estão acompanhando o curso. Muito bem chegado, presidente Lula, conselheirista de primeira hora, nosso Antônio Conselheiro. Boa tarde, professor Pedro, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista. Como vão vocês? Vamos em frente. Euclides nos aguarda. Hoje, segunda-feira, canal Paz e Bem. Hoje, terça-feira, TV 247, então, 7ª aula do curso sobre Canudos, Belo Monte, a Belo Monte de Antônio Conselheiro. Na próxima quarta-feira, hoje é dia 11, então, na quarta-feira, dia 13 de fevereiro, será a última aula ao vivo às 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem, e em retransmissão na quinta-feira, dia 14, à 1h30 da tarde, aqui na TV 247, tá bom? É isso. Tenho novidades porque quarta-feira acaba o curso, mas tem muito mais coisa. A gente está aqui, muita conversa rolando aqui, já vou adiantar algumas novidades aí. O Pedro vai poder contar um pouco também. Vamos lá. Quem já está na sala de aula? Primeira aluna, Maria Lúcia, operada dos joelhos. Ela operou do joelho, mas chega em primeiro lugar em todos os nossos encontros, do Paz e Bem, aqui, bem chegada, Maria Lúcia, minha vizinha aqui, mais ou menos vizinha, 120 quilômetros, né, de Caraguatatuba. Firme para participar da penúltima aula sobre Canudos. Cileide Alves, já disse que já está sentindo a aula do curso. Calma, que tem aula de hoje e tem a última também. Jorge Teotônio, Raquel Costa Guimarães. Ela está perguntando, será que dá para assistir sem ter visto o anterior? Raquel, dá? Super dá para assistir. Não dá, Pedro? Dá para assistir, não dá? Com certeza. Dá para assistir sim, depois você assiste os outros. A Raquel tinha mandado mensagem para mim, perguntando se a gente podia cobrar um pouquinho e aí dar certificado no curso. A gente ainda não tem estrutura para isso, quem sabe no futuro. Vamos ver. Essa questão de cobrança é um tema que não está também muito claro para nós. Nossa ideia é que sempre operar na gratuidade, né? Mas a gente vê, a gente vai estamos pensando, eu estou pensando em algumas alternativas e quem sabe no futuro. Raquel, de qualquer maneira, obrigado aí pela força. O Tarcísio Cordeiro mandando abraços de Amargosa, na Bahia. Maria Cláudia Junqueira. Olá, Maria Cláudia, nossa amiga do Paz e Bem, também conselheirista. Zenaide, Valéria Torres, Maria Paula Leal, mandando cumprimentos para todo mundo. A Raquel está esclarecendo aqui que ela é de Catalão, Goiás. A Núbia, oi, Núbia. Elvira Gonçalves, Elvira, muito importante, sua participação na última aula foi bem importante. Kátia Rodrigues, Jorge Luiz Fernandes Barreto, a Ana Celeste de Oliveira, Sandra Lava... eu vi a Maria Cláudia dizendo uma coisa boa em meio a tanta coisa ruim. A fase está difícil, né? O país está num momento assim, parece um pouco aquele tempo de Israel, né? A tragédia bíblica se abatendo sobre o Brasil, como sobre Israel. Lourdes Costa, Virgínia, Glória, a Débora, o Leonardo Fittipaldi Toga, sempre com a gente, Raquel Calderaro de Belo Horizonte, Inês Braschi de Belo Horizonte, muita gente chegando. O nosso conselheirista mor, um jovem conselheirista mor, o João Batista Lima, o Luciano Santos, Roberto Dantas, a Roselene Chade, todo dia amiga, legal, Glória Torres, Salmi Sobrinho, Júlio Franco, legal, Júlio, a Rita Taquera, olá, Fátima Regina, o Wickler Cordeiro dos Santos, a Silvana já falei, o Naldo Cardoso, a Adriana Brito, gente, muita gente, todo mundo, o Júlio Gerosa, sempre aqui com a gente também, o André Guerra Cota, lá de Lisboa, legal, André, tamo junto de novo. Gente, sintam-se todos e todas muito bem chegados.
as irmãs Cris e Geda Ânima, lá de Florianópolis. Bom, seguinte, antes de falar de Conselheiro Antônio Zapildo, eu já vou dizendo, o curso acaba quarta, mas o professor Pedro, a gente não vai largar ele lá, não. Não vai largar ele, não. Então, teremos Pedro Lima Vasconcelos no canal Paz e Bem, semanalmente, a partir da semana que vem. Não vai ser essa frequência de 2 vezes por semana, de fato é bem pesado, mas toda segunda-feira, às 5 da tarde, vai ser um horário reservado para o professor Pedro Lima Vasconcelos. Primeiro encontro na segunda-feira da semana que vem será sobre um tema central na atualidade brasileira. Inclusive, convidei-o para falar no programa Giro das 11, nessa quarta-feira agora, sobre isso. Não vai dar para falar amanhã, porque amanhã o Giro vai ser um Giro das 11 especial. Nem vou participar, vou estar indo para São Paulo no horário, com o Fernando Haddad. Mas aí na quarta nós vamos conversar sobre esse ataque brutal aí do governo a Bolsonaro, a Igreja Católica. Então, a questão do fundamentalismo está um tema urgente. E o Pedro tem um livro sobre a questão do fundamentalismo, não tem, Pedro? Exatamente. Mostra para o nosso povo aí. Aqui. É um pequeno trabalho de uns 10 anos atrás, que eu imagino, inclusive, que atualizá-lo em função das novas circunstâncias. A imagem cortou, eu vou fechar meu microfone, mostra. Então, é um trabalho de 2008, Fundamentalismos, Matrizes, Presenças e Inquietações, publicado por Paulinas Editora, e eu imagino pensar uma atualização dele no sentido de que ele possa ajudar a pensar as questões do fundamentalismo presentes, né, na sociedade brasileira e com uma evidência imensa, né, agora nesse governo translocado, né, e nos impactos que este governo está tratando de produzir a todo momento e despejar sobre cada um de nós. Então veja, comunidade conselheirista do canal Paz e Bem, como nós somos privilegiados. A primeira atualização do livro do Pedro sobre fundamentalismo vai ser aqui na segunda-feira da semana que vem, na entrevista que ele vai nos dar. Então, segunda-feira que vem, 5 horas da tarde, Pedro Lima Vasconcelos falando sobre fundamentalismos. E depois? Depois nós vamos abrir um curso, Retalhos da Nossa História. Tem havido muitos pedidos na comunidade para que a gente converse, depois de conversar sobre Canudos, que a gente converse sobre outros episódios fundamentais da história da religiosidade popular e da história do Brasil. Então, resolvemos, nós não teremos um curso estendido como Canudos, mas teremos um encontro dedicado a cada um desses momentos. Não é isso, Pedro? Que ideia você teve já? Você já tem uma pequena lista dos retalhos, não é? E levando muito em conta comentários, observações feitas nos bate-papos, que eu tratava sempre de revisar depois dos nossos encontros aqui, né? Então, surgiam sempre indicações nesse sentido. E, efetivamente, nós temos muitos momentos em que essa articulação entre a consciência religiosa popular e a mobilização social, vamos chamar assim, elas andaram juntas, elas andaram de maneira articulada, né? Alternativas socio-religiosas, utopias que se tratava de efetivar, e, na maioria das vezes, essas utopias foram derrotadas pelo Brasil oficial, de que falava lá o saudoso Ariano. Mas esses retalhos de nossa história são muito importantes, porque eles indicam possibilidades, eles indicam generosidades, eles indicam criatividades, elementos tão importantes para nós no Brasil, neste momento tenebroso, que nos cabe viver, inventar e, para ele, buscar alternativas. Então, muita gente pediu um curso sobre contestado. Vai ter contestado. Vai ter contestado e muito mais, tá bom, gente? Na quarta-feira, na última aula de Canudos, o Pedro já nos apresenta uma programação. Quais serão os temas que nós vamos tratar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, tá bom? Chega! Aula de Canudos. Euclides da Cunha,
a visão de Euclides da Cunha para Belo Monte e para Antônio Conselheiro. Fala, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tão bom Senhor. Então, retomando, rememorando a saudação típica, né, com que conselheiristas, né, brindavam uns aos outros. Por que falar de Euclides da Cunha? É preciso, inicialmente, indicar que esse encontro tem uma particularidade em relação a outros, aos anteriores. Porque nós estamos tratando aqui, ou deveremos tratar aqui, de um grande escritor da nossa literatura, que, ao publicar a sua obra-prima sobre o tema de Canudos do Belo Monte de Antônio Conselheiro, imediatamente foi acolhido na Academia Brasileira de Letras. E a sua obra foi de uma repercussão tão intensa, seja nos círculos letrados, mas também para um público mais amplo, que, Mauro, no final do século passado, foi feita uma enquete junto a 15 intelectuais, e a pergunta dirigida a cada um deles foi: qual o livro da literatura brasileira, qual autor da literatura brasileira que você considera, né, absolutamente fundamental? E cada um dos entrevistados podia indicar, se não me engano, 3 autores, né, 3 indispensáveis. Pois muito bem, apenas 2 autores foram citados pelos 15. E esses 2 autores foram Euclides da Cunha e Machado de Assis. Nem Guimarães Rosa. Teve alguém lá que deixou Guimarães Rosa de fora. Só os 2, Euclides e Machado. Mas com um detalhe. No caso de Machado, os entrevistados indicaram como obra-prima um ou outro trabalho de Machado. Ou Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Quincas Borba. Mas, no caso de Euclides, a unanimidade foi absoluta. Porque Euclides é o homem de uma obra-prima. Os Sertões, Campanha de Canudos. O que significa dizer que Os Sertões foi a única unanimidade, né, como o livro, né, o livro que marcou a literatura brasileira e a cultura brasileira ao longo do século XX. E nada mudou, ingressados nós no século XXI. Então, é preciso fazer, inicialmente, esse reconhecimento da pujança da obra que Euclides produziu a partir desse tema que o impactou profundamente. É necessário, esse reconhecimento é indispensável. Mesmo que, né, na medida que vai avançando aqui a nossa reflexão, críticas sejam necessárias, né, e nós já as fizemos, algumas, né, ao longo do curso, esse reconhecimento ele é fundamental, ele precisa ser feito. Os Sertões, Campanha de Canudos, é uma obra que introduziu, inscreveu o tema do Belo Monte na consciência brasileira, né, de uma maneira indelével. É impossível você passar pela história brasileira sem ter uma referência, né, a esse assunto. Houve massacres do Brasil real pelo Brasil oficial muito maiores do que o do Belo Monte. O tema do contestado, que você mencionou agora há pouco, né, no contestado, as proporções da brutalidade foram muito maiores. A área abrangida pelo movimento foi muito maior. Eu até arriscaria dizer a complexidade do que se viveu na região do contestado talvez tenha sido maior, porque você tem lideranças de vários tipos que se sucedem, e na hora que um morre, aparece outro líder. Não foi o caso do Belo Monte. O conselheiro morreu, Belo Monte caiu. Então,
não se trata de fazer uma comparação e levá-la aos extremos, mas ela serve aqui apenas para isso. Por que é que nós sabemos alguma coisa do Belo Monte e praticamente não sabemos nada do contestado? Digo nós, né, em termos gerais, por causa da obra de Euclides. Portanto, esse reconhecimento precisa ser feito. Isso não isenta, muito pelo contrário, de que nós procedamos aqui a uma avaliação do seu trabalho em torno desse tema, né, que seja a mais honesta, né, e a mais adequada, inclusive para fazer frente e fazer jus ao tamanho da obra, né, empreendida por esse escritor e que nos garantiu que hoje pudéssemos estar aqui trabalhando essa temática. Isso posto, né, vamos ao que interessa. Euclides é alguém que, inicialmente, né, está muito longe da cena Belo Monte. Ele vai envolver-se com o tema do Belo Monte já depois de a guerra ter sido iniciada, basicamente em 1897. As duas primeiras expedições já tinham acontecido, as duas expedições policiais enviadas pelo governo da Bahia. Elas já tinham sido derrotadas pela agente conselheirista. E a terceira expedição, comandada pelo coronel Moreira César e enviada já a mando do governo federal, quando ela é também destroçada no início de março de 1897, então, esse malogro, ele reforça, né, a sensação já difundida faz um pouco de tempo de que o Belo Monte era um perigo para a nação. Nós tratávamos disso no último encontro, né, sobre Frei João Evangelista. Mas o malogro da expedição de Moreira César era um militar famoso, já havia comandado outras iniciativas, né, de repressão em vistas à afirmação da ordem republicana. Né, o fato de o Moreira César ter fracassado reforçou na opinião pública a sensação de que o Belo Monte realmente precisava sofrer, né, uma intervenção muito mais categórica, muito mais enérgica, muito mais poderosa, para que, como vai dizer Prudente de Moraes, não sobre pedra sobre pedra. Qualquer semelhança com a palavra de Jesus sobre Jerusalém, nós falávamos isso semana passada, não é mera coincidência. Então, Euclides se envolve com o problema do Belo Monte neste contexto em que os ânimos estão inflamados, aquilo que nós comentávamos, creio que no primeiro encontro, o Estadão absolutamente convencido de que se o Belo Monte não era monarquista, nós fizemos com que ele fosse. E é exatamente para as páginas do Estado de São Paulo que Euclides fornece as suas primeiras contribuições na forma de 2 artigos, ambos intitulados A Nossa Vendéia. Não sei se os membros da comunidade conhecem essa referência, Vendéia, vale então uma rápida consideração. Vendéia é uma região da França em que se abrigaram, em que viviam contingentes que reagiram de maneira muito forte aos rumos da Revolução Francesa. Eles, os habitantes da Vendéia e as pessoas que se refugiaram ali, demandavam a recuperação, a restauração do antigo regime, e foram reprimidos, né, por conta disso. Portanto, e aí a Vendéia ficou estigmatizada, digamos assim, como um centro monarquista e um centro de restauração, ou de empenho por restaurar
a monarquia que tinha caído, como nós sabemos, né, pela ação dos revolucionários franceses. O grande escritor francês Victor Hugo escreveu um romance chamado 93. E este romance trata justamente deste tema histórico, o tema da Vendéia. Não é que, e este 93 tem a ver com o ano de 1793, quando houve lá, não é, então, os combates, os enfrentamentos entre a gente da Vendéia de um lado, né, e quem tinha tomado os rumos da França no processo revolucionário. Pois, muito bem, esse número 93 certamente serviu a Euclides, não é? Por quê? Porque o Belo Monte se estabelece em 1893, exatamente 100 anos após. Então, você tem 1789, Revolução Francesa, 1889, Proclamação da República. 1793, combates na Vendéia, 1893, estabelecimento do Belo Monte. Euclides, a partir desse paralelismo que os centenários aí, inclusive, faziam mais estreito, ele concebe o Belo Monte como a nossa Vendéia. Daí o nome dos dois, o título dos dois artigos que ele faz publicar no jornal Estado de São Paulo. Um em março, outro em julho de 1897. O primeiro artigo, ele expressa principalmente esse espanto, né, que tomou conta da opinião pública, porque as tropas comandadas pelo Moreira César, né, estavam derrotadas. Como é isso? O que foi que aconteceu naqueles sertões absolutamente desconhecidos das pessoas, seja da capital Rio de Janeiro, seja de um centro como São Paulo? O segundo artigo, publicado 4 meses depois, ele tenta dar conta de um outro problema, porque a quarta expedição já está em curso. E o que se esperava fosse um combate rápido, né, se resolvesse o problema de uma vez só, né, a coisa se prolongava. Os soldados da quarta expedição já estavam lá há mais de um mês. E as notícias não eram boas. Né? Uma parte da tropa quase tinha sido derrotada num combate, o outro combate não teve vencedores claros. Então, o assunto é principalmente o da demora na vitória. Por que o Exército Brasileiro tem tanta dificuldade, né, em dar conta desse bando de ignorantes, de jagunços, de gente atrasada, de gente que minimamente tem condições de enfrentar tropas tão bem organizadas, tão bem armadas, etc. Obviamente não se pode falar mal do Exército, de jeito nenhum. Né? Parece dias que estamos vivendo. Né? Então, Euclides trata de refletir sobre o perfil do inimigo que está a ser vencido, ou que precisa ser vencido, né, nesta campanha militar. E aí eu vou ler aqui um trechinho de já não mais do artigo, mas de uma das reportagens. Eu vou depois situar essas reportagens melhor, mas já no artigo aparece algo que nas reportagens vai ficar mais claro. Então, ele já tem na cabeça que, entre aspas, o que se está destruindo neste momento não é o arraial sinistro de Canudos. É nossa apatia enervante, a nossa indiferença mórbida pelo futuro, a nossa religiosidade indefinível, difundida em superstições estranhas, a nossa compreensão estreita da pátria, mal esboçada na inconsistência de uma população espalhada em país vasto e mal conhecido. São os restos de uma sociedade velha de retardatários, tendo como capital a cidade de Taipa dos Jagunços. Este texto é de uma reportagem
e já já eu falo dela, ou delas, né, porque se trata de um conjunto dessas reportagens, mas esse parágrafo ele é brilhante ao expressar, né, ao apresentar os contornos do inimigo a ser vencido. O exército demora não porque ele seja incompetente, é porque a tarefa que ele tem a realizar ao destruir o arraial sinistro de Canudos é uma tarefa gigantesca. Se está para destruir o Brasil atrasado, o Brasil retrógrado, se está a destruir a nossa indiferença mórbida pelo futuro, a nossa religiosidade indefinível difundida em superstições estranhas, a nossa falta de patriotismo, nosso não entendimento da pátria, essa ideia de que, né, a ignorância que graça, né, pelo país e tem como capital a cidade do Belo Monte, a cidade de Canudos, que a gente sempre chama de Canudos, né? É isso que o exército está destruindo. É preciso criar essas ruínas para se elevar daí um novo Brasil. Isso que ele estabelece nessa reportagem, completo o raciocínio agora, Mauro, isso que ele expressa nesta reportagem, neste artigo, perdão, o segundo artigo, A Nossa Vendéia, ele vai externar na série de reportagens que ele vai começar a fazer quando ele, ou a partir de quando ele, convidado para integrar a comitiva do ministro da Guerra, já em agosto de 97. E convidado por quê? Porque escreveu coisas agradáveis, palatáveis, simpáticas e elogiosas à República, ao governo estabelecido e ao Exército. Por isso, ele foi convidado, foi por outra razão. Então, ele segue viagem para a Bahia e da Bahia segue para o sertão. E desde que ele chega à Bahia, Salvador, ele vai, né, abastecendo o jornal com reportagens que, inicialmente, são principalmente reflexões, porque ele ainda não está no teatro dos acontecimentos, né? E numa dessas, a gente tem essa ponderação sobre o sentido dessa guerra, né, contra o Belo Monte, que ele agora vai acompanhar na condição de jornalista. Para pontuar, duas coisas. Uma em relação à tua fala, para a gente precisar bem, quando você está falando que ele escreve artigos e não reportagens, é porque, se eu entendi bem, Pedro, é isso, né? Antes de chegar lá e fazer reportagem sobre o que estava acontecendo, o Euclides faz artigos de reflexão sobre o que estava acontecendo sem estar lá. Né? Ele já antecipadamente a posição dele. É isso, né? Exatamente. Então, ele escreve 2 artigos, A Nossa Vendéia. No primeiro, ele reflete sobre por que o Moreira César, com a sua gente, foi derrotado. E a ideia básica é de que as condições climáticas, as condições inóspitas do sertão, certamente foram, né, o grande inimigo que as tropas tiveram de enfrentar. No segundo artigo, ele trata de refletir sobre a demora que o Exército tem para conseguir a vitória. E ele diz, que o gigante que nós estamos tratando de destruir é muito grande, é muito poderoso. E aí, esse fragmento que eu extraí, na verdade, de uma reportagem, expressa bem essa ideia que ele desenvolve no artigo. Publicado o artigo, com esse teor, então ele é visto como uma pessoa confiável para acompanhar a comitiva do ministro da Guerra. A partir da sua chegada em Salvador, em fins de agosto de 97, ele começa a mandar reportagens. Só que ele ainda está em Salvador. Ele vai demorar mais 15 dias, mais ou menos. Cerca de 15 dias, para chegar lá. Enquanto isso, ele vai dando notícias de alguma coisa que acontece no caminho, mas ele principalmente faz reflexões sobre o sentido da guerra, no sentido de alimentar a opinião pública com informações e ponderações, e o assunto não sai da ordem do dia. Então, você tem que atender a essa demanda da opinião pública. Só a partir de meados de setembro, 15, 16 de setembro, por aí,
é que ele efetivamente chega, né, ao Belo Monte e pode, então, enviar reportagens in loco, estando lá como testemunha ocular. E aí, deixa eu falar bem baixinho para ninguém ouvir. Ele começa a mandar reportagens como se ele estivesse em Canudos antes de ter chegado lá. Não contem para ninguém, não. Incrível, né? Tudo igual. Ó, por falar nisso, uma questão que me veio à mente, mas que o Júlio Gerosa e o nosso conselheirista, nosso jovem conselheirista, o João Batista Lima, já chamavam a atenção aqui, é a semelhança desse discurso do Euclides em relação a Canudos Belo Monte, aos conselheiristas, com o discurso oficial hoje em relação ao MST. E a semelhança desses traços dos artigos que ele vai fazer, que depois se desdobram em reportagens, com a reportagem caluniosa que foi ao ar na noite de ontem, na Record, não à toa, na Record, do Edir Macedo, para difamar o MST. Então, as elites continuam no mesmo diapasão, né? E o que significa dizer que esse negócio chamado fake news já existia faz muito tempo, né? Ou esse negócio chamado pós-verdade já existia há muito tempo, né? E imagino que pessoas da comunidade conselheirista tenham visto o filme A Guerra de Canudos, que é um filme muito discutível sobre vários aspectos. Eu não recomendo, mas, enfim, ele teve uma repercussão bastante grande, foi feito na época do centenário da destruição do Belo Monte, e nele aparece a figura de um jornalista que fica criando caso com os militares e é expulso do teatro das operações. Não é Euclides da Cunha. Essa referência, às vezes o pessoal pensa que foi Euclides da Cunha, que foi o jornalista que foi lá e foi expulso do palco dos acontecimentos, porque ele escrevia coisas desabonadoras do Exército. Não. Quem foi expulso foi um jornalista chamado Manuel Benício, do qual nós já falamos, que depois vai escrever um romance chamado O Rei dos Jagunços, né, cuja leitura é bastante recomendável. No entanto, o Manuel Benício não tinha as qualidades literárias de Euclides, e com isso o seu livro acabou ficando no esquecimento. Mas Euclides escreveu matérias que passavam pela censura e todas elas foram aprovadas. Todas elas foram aprovadas para serem enviadas, né, ao seu jornal, ao jornal para o qual ele trabalhava, no caso, o Estado de São Paulo. Então, né, as reportagens, né, elas carregam todos esses traços, todas essas facetas, e elas precisam ser lidas, né, considerando essa conjuntura e essa trajetória que o próprio Euclides vive. Quando você vai lendo as últimas reportagens, já mais para o fim da guerra, né, você vai vendo que o estado de espírito de Euclides parece mudar. Mas vai mudando muito devagar. Quando ele chega ao Arraial, Mauro e colegas da comunidade, ele vê ao longe a cidade, né, já semi-destruída, e a expressão que lhe vem à mente para colocar por escrito é a seguinte, leio aqui: quando se olha para a aldeia enorme e não se lobriga um único habitante, pensa-se em uma cidade bíblica fulminada pela maldição tremenda dos profetas. Ou seja, a ótica de Euclides é muito semelhante à daquela de Frei João. É a Jerusalém cuja destruição, você conhece bem os textos bíblicos, né? A destruição é anunciada pelos profetas, e o próprio Jesus fala dessa destruição. Além disso, né,
além da referência a essa aldeia sinistra, né, essa cidade fulminada pela maldição profética, Euclides vai dizer que, num certo momento, uma saraivada de balas vem na direção dos soldados combatentes, e ele diz, a gente não sabe de onde vem, não se sabe de onde vem, o acampamento é pego de surpresa, etc. Bem, essas balas certamente vêm de uma legião invisível e intangível de demônios. Os conselheiristas são comparados a uma legião invisível e intangível de demônios. A expressão não é leve, pelo contrário. Né? Esse processo de demonizar o que é tão brasileiro, tão brasileira quanto o escritor. No entanto, ele... Perdeu um pouquinho dessa fala. Você estava dizendo que esse projeto de demonizar os inimigos é o quê? Ele é comum na história brasileira, né? Porque índios são demônios, negros são demônios, porque são idólatras, adoram deuses falsos, não aceitam o cristianismo. E aqui você tem uma perpetuação dessa tradição, né? Só que o detalhe importante, o demônio é uma pessoa brasileira, tanto quanto Euclides. Mas isso é um outro traço, Mauro, colegas da comunidade, que eu acho que também tem que ser motivo de reflexão para os dias de hoje. O povo brasileiro é o obstáculo para que o Brasil vá para frente. Eu estou me lembrando agora de um artigo do Fernando Henrique, em que ele dizia que o Brasil precisava de um outro povo eleitor, né, para colocar lá os tucanos velhos de guerra. O Brasil é bom, o povo é que é ruim. Né? Essa mesma lógica, a meu ver, ela se encontra aqui. O povo brasileiro é um obstáculo para o Brasil. Para que o Brasil vá adiante, para que o Brasil progrida. E, principalmente, a sua parcela mais pobre, a sua parcela mais marginalizada. Então, o que se faz com as populações indígenas, com as populações quilombolas, né, com as pessoas da periferia, né? Tem que matar. Tem que... Nenhum centímetro a mais de território para essas pessoas. Né? Elas são um obstáculo para o Brasil ir para frente. Euclides, de alguma maneira... Hoje na sua culminância, novamente, com o governo Bolsonaro, né, no qual essa ideia de que o indígena, o quilombola, o sem terra, o sem teto são vagabundos e que pobres dos empresários, né, que sofrem tanto porque tem que se valer desse povo para tocar a sua atividade empresarial. Uma expressão do Bolsonaro, extraída diretamente do Bolsonaro, sem tirar nem pôr. Né? Exatamente. Então, vejam como conhecer o Belo Monte é indispensável para conhecer esses elementos de longa duração que perfazem a nossa cultura, nosso modo de ser, etc. Então, essa cidade fulminada, essa legião de demônios, né, sintetizam o gigantesco trabalho que o Exército tem a fazer, né, para tornar possível o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Como eu dizia, mais ao fim das reportagens, Euclides parece que vai se deixando condoer pela brutalidade do que ele está vendo. Ele chega a fazer um caminho pela cidade uma semana antes de ela ser definitivamente destruída. Né? Imagine, então, que ele deve ter visto corpos, né, largados em meio a escombros, a ruínas, etc. Ele parece estar tocado pelas imagens horrendas que ele contempla, mas ele não pode escrever ainda. Então, ele diz de maneira sutil, e aí a nossa interpretação também tem que acompanhar essa sutileza. Vejam como o tom se desloca. Penso que a nossa vitória amanhã não deve ter exclusivamente um caráter destruidor.
depois da nossa vitória inevitável e próxima, resta-nos o dever de incorporar à civilização estes rudes patrícios que, digamos com segurança, constituem o cerne da nossa nacionalidade. Dá para ver que o tom já se alterou. O problema é que incorporar estes rudes patrícios mortos só se for para lhes dar uma sepultura digna. De toda maneira, ele fala de alguma coisa que talvez ele já esteja antevendo e que ele vai poder dizer com letras mais densas, com tintas mais fortes, apenas em Os Sertões. Ele está vendo que o exército foi ali apenas para destruir um arraial e mais nada. Mas isso ele não pode dizer. Isso ele não pode dizer. A essa altura, Euclides já sabe que o Belo Monte não é monarquista. Ele já sabe. Ele recebeu informações que ele anotou na sua caderneta de campo. Não colocou nas reportagens. Por razões que a gente não precisa mais discutir a essa altura da nossa reflexão. Muito bem. Então, esse é um momento da relação de Euclides com o tema do Belo Monte. É Euclides em 1897. É o Euclides articulista, dois títulos publicados no Estadão, 2 artigos com o mesmo título, e depois este conjunto de reportagens que estão reunidas num livro. Esses artigos e essas reportagens foram reunidas posteriormente num livro chamado Diário de uma Expedição, publicado pela Companhia das Letras. Então, quem tiver interesse pode tomar contato com essa produção euclidiana de 1897 a respeito do assunto. Mas, com isso, ainda não chegamos ao motivo fundamental que justifica e que exige uma reflexão que seja pertinente sobre Euclides da Cunha. Por quê? Porque 5 anos separam esses escritos, dos quais falamos até agora, da publicação de Os Sertões. Os Sertões é publicado em 1902, em dezembro deste ano. Então, são efetivamente 5 anos nos quais Euclides trabalhará nesta temática. Ele volta do Belo Monte, quase destruído, para Salvador. Parece que ele ficou doente, e ele também trata de ocultar essa doença, porque ele tem que voltar antes. Ele chega mais tarde e volta antes, e ainda manda reportagens para o Estadão como se ele estivesse lá. Ele se hospeda na casa de uma família, e no livro de visitas que esta família tinha, isso era um costume comum em certo extrato social, em tempos passados. Você recebeu uma visita, você tinha um livro de visitas em que a pessoa deixava alguma coisa escrita ali, como recordação da visita. Euclides deixa lá um soneto. E neste soneto ele expressa essa sensação de uma região assustadora. E ainda das cenas do drama comovente da guerra despiedada e aterradora. Versos deste soneto. Digamos assim, é agora que Euclides vai poder... Pode repetir os versos? Deu uma picotada na sua fala que a gente perdeu. Ok. É uma estrofe, a primeira estrofe do soneto, chamado Página Vazia. O título é muito bonito. Quem volta da região assustadora de onde eu venho, revendo ainda na mente muitas cenas do drama comovente da guerra despiedada e aterradora, e o poema prossegue. Ou seja, ele está efetivamente tocado e impactado pela brutalidade que ele presenciou e que ele teve que disfarçar nos relatos, nas reportagens que ele mandou para o jornal. O livro Os Sertões será, portanto, o resultado
de um trabalho que Euclides fará em torno deste tema, com as impressões que este tema, que este drama comovente lhe impôs. No entanto, Mauro, colegas da comunidade, essas impressões, elas são contraditórias. Elas cruzam no interior de Euclides. E Euclides precisa operar uma síntese muito difícil de ser feita. E eu quero ver se consigo aqui explicitar o meu entendimento a respeito dessa produção, porque esse é justamente um tema muito discutido entre os críticos literários, os intérpretes da obra euclidiana. Porque para muita gente parece que quando você lê Os Sertões, você tem vamos dizer assim, um patamar em que o Euclides toma a defesa da gente belomontense. E, portanto, ataca a República na sua expressão mais brutal, que foi a ação do Exército. Então, ele mesmo disse, comentando a obra, o meu livro não é outra coisa senão um livro de ataque. É um livro que ataca a brutalidade perpetrada contra o Belo Monte. Mas, por outro lado, você tem uma convicção da qual Euclides nunca abriu mão. O Belo Monte é inviável. E por que o Belo Monte é inviável? Porque ele está assentado em bases tradicionais, fundadas numa religiosidade, como é que ele disse lá no texto que a gente já comentou? Numa religiosidade indefinida, cheia de superstições. Portanto, o Belo Monte não faz sentido aparecer num contexto em que o Brasil, recém-proclamado regime, o novo regime, avança na direção do progresso. Não sei se fica claro aí o problema, o impasse. Então, é como se Euclides estivesse escrevendo 2 livros, em 2 instâncias diferentes. Uma para atacar o exército e, por extensão, expressar sua decepção com a República. A República deveria ser o regime que trouxesse a civilização para o Brasil e não demonstrar a sua faceta, a sua faceta mais brutal, né? O seu caráter brutal por aquilo que foi feito no Belo Monte. Mas, por outro lado, o Belo Monte tem bases que são absolutamente inaceitáveis. E não vamos nos esquecer que Euclides se entendia vinculado às correntes de pensamento mais avançadas do seu tempo, o positivismo, principalmente o positivismo, que marcou a formação da elite republicana do final do século XIX. E Euclides lia esses autores modernos, ou mais das vezes antirreligiosos. Então, como é que ele dá conta de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Denunciar o crime, mas, ao mesmo tempo, dizer o Belo Monte não tem lugar num país que avança na direção do progresso. Esse é o dilema com o qual Euclides se defronta. Ele vai gastar 5 anos para tratar de resolver. Na minha avaliação, e aqui eu partilho o pensamento de uma certa corrente de interpretação da obra de Euclides, que depois eu vou ilustrar com a leitura de um parágrafo que eu considero a síntese desse caminho que eu vou aqui procurar explicitar com vocês. A meu ver, ao contrário do que dizem alguns grandes intérpretes de Euclides, Os Sertões não é um livro contraditório. Não é um livro contraditório. Ele tem uma espinha dorsal absolutamente coerente e toda a sua construção, ela se dá a partir desta espinha dorsal. E essa espinha dorsal, ela se encontra numa seção do livro que eu vou deixar como tarefa para depois do curso.
Essa eu não vou cobrar na aula seguinte, mas é uma parte do livro que não pode deixar de ser lida. Obviamente, a gente precisa ler o livro inteiro, né? Os Sertões demandam uma leitura cuidadosa, é uma leitura muito difícil, né? E há uma bela edição de Os Sertões, produzida pela Ateliê Editorial e Imprensa Oficial do Estado, preparada por um grande conhecedor da obra de Euclides, chamado Leopoldo Bernucci. Essa edição é muito bem preparada, porque, entre outras coisas, uma hora ela vem acompanhada de um glossário. Então, todas as palavras eruditíssimas que Euclides utiliza, o Bernucci trata de esclarecer para nós, pobres mortais, leitores desta obra. Até porque, parênteses, Euclides gastou 4, 5, 6 meses, depois que a obra já tinha sido terminada, trocando palavras mais ou menos comuns por palavras bem eruditas e de difícil compreensão. Porque este era um critério, digamos assim, para a avaliação da qualidade de uma obra literária. Quanto mais difícil a sua leitura, melhor, maior é a qualidade do livro. Estamos em tempos parnasianos, não vamos esquecer. Então, perdão pela caricatura, mas é isso. Ele andou trocando as palavras para tornar a leitura mais exigente. Isso era um critério para qualificar a obra. Mas, enfim, voltemos à espinha dorsal. A espinha dorsal de Os Sertões, no meu entendimento, se encontra no capítulo 4 da parte 2 de Os Sertões. Os Sertões têm 3 partes: a terra, o homem, a luta. A parte 2 é a parte central. O homem. Nesta parte, ele trata de caracterizar inicialmente a população brasileira, fazendo convergir o caminho da sua escrita para o sertão, que é óbvio. É para esse mundo que ele dirige, né, a atenção de quem o lê. No capítulo 3, então, ele traça o perfil do sertanejo em geral. No capítulo 5, o último capítulo desta parte, ele delineia os contornos do arraial, que ele sempre chama de Canudos. E o que é que está no capítulo 4? Está o perfil de Antônio Conselheiro. O modo como Euclides descreve Antônio Conselheiro, o modo como Euclides apresenta a figura de Antônio Conselheiro, este modo é absolutamente decisivo para o entendimento do propósito da escrita da obra, da arquitetura da obra, para que ela cumpra o seu papel, ou seu duplo papel, aparentemente contraditório, que a gente mencionou antes, de afirmar, de um lado, que a República cometeu uma brutalidade ao enviar o seu exército para agir com violência contra a gente pobre do sertão, e, ao mesmo tempo, afirmar a inviabilidade do Belo Monte no Brasil que ruma na direção do progresso. Quem é que paga o pato? É Antônio Conselheiro. Por quê? E aí, se vocês lerem o tal capítulo 4, vocês vão ver há apenas algumas expressões, mas o capítulo é densíssimo. É de uma consistência retórica, né? A não deixar margem a dúvidas. Um arraial liderado por alguém com esses contornos não tem futuro. Não tem futuro. O que é Antônio Conselheiro neste capítulo 4 da parte 2 de Os Sertões? Ele é alguém sombrio. Um anacoreta sombrio. De alguém, um monge, né? Um anacoreta que vive sozinho, sombrio. É alguém cujo misticismo é feroz e extravagante.
Palavras que vocês vão encontrar no texto. Antônio Conselheiro é um bufão arrebatado em visões do Apocalipse. Antônio Conselheiro é um gnóstico bronco. Gnóstico aqui tem um papel secundário. Euclides nem sabe direito o que é isso. Mas o que interessa é que ele é bronco. Fez um trilho na sua vida que apontava na direção da vagabundagem. Alguém que poderia ter ido para o hospício, mas por falta de vaga, acabou indo para a história. Também já mencionamos essa construção dele. Euclides chama o conselheiro, Mauro e colegas, de um heresiarca do século II em plena era moderna. Essa expressão, ela merece um comentário. Então, ele é um heresiarca. O conselheiro é um heresiarca, é um herege. Qualquer semelhança com aquilo que Frei João Evangelista propôs não é mera coincidência. Euclides leu o relatório de Frei João. Agora, vejam aí, Euclides se metendo agora a avaliador de doutrina, virou teólogo, virou inquisidor. Antônio Conselheiro é um herege. Um herege, ou seja, alguém que se desviou da doutrina. Euclides vai dizer que Antônio Conselheiro nunca entendeu adequadamente o catolicismo. Ele, no máximo, chegou ao judaísmo. Veja, o Euclides é um evolucionista e ele entendia o judaísmo como uma etapa prévia para a chegada ao cristianismo. Isso é um outro aspecto da questão que não temos tempo de explorar aqui. Mas por que ele na continuação, diz um heresiarca do século II? Porque Euclides tinha lido uma obra de um escritor muito famoso da época, um filósofo, historiador, pensador, chamado Ernest Renan, chamado Marco Aurélio e o Fim do Mundo Antigo. Marco Aurélio é um imperador romano. E esse volume compõe uma obra muito maior chamada A História das Origens do Cristianismo. E nesse volume em particular, Renan desenvolve uma série de considerações sobre líderes religiosos cristãos que foram sendo paulatinamente considerados heréticos e expulsos da igreja cristã que estava em vias de institucionalização. Particularmente, um desses líderes, chamado Montano, não sei se você o encontrou, Mauro, nas suas aulas de história da igreja, deve ter encontrado. Montanismo, é o montanismo, né? Heresia do montanismo. Particularmente, o montanismo chamou muita atenção de Euclides. O que vai fazer Euclides? Vai descrever Antônio Conselheiro, que ele não conhece, cujos escritos ele não conheceu. Ele vai descrever o Conselheiro com as tintas usadas por Renan para falar de Montano. Falando baixinho para ninguém ouvir, com direito a plágio, inclusive. Ele copia um parágrafo inteiro de Renan tratando de Montano e aplica, sem mais nem menos, a Antônio Conselheiro. E aí, aquilo que Renan atribui a Montano, Euclides, em certo momento, diz: certamente isso se aplica ao Conselheiro, mesmo que eu não tenha informação a respeito. Agora, Montano é do século II. Antônio Conselheiro é do século XIX. Esta comparação entre duas personagens separadas no tempo por 17 séculos serve a um outro propósito fundamental na construção que Euclides faz. Aqueles líderes do século II, entre eles Montano, surgidos naquele tempo, se tivessem surgido hoje, seriam exemplos de insânia. Mas foram considerados normais. Agora, meu caro, minha cara, membro, membra,
do nosso time conselheirista. É só inverter o raciocínio. Antônio Conselheiro seria considerado normal se tivesse surgido 17 séculos antes. Mas ele demorou 17 séculos para aparecer. Portanto, ele está fora do nosso tempo. Ele é um documento vivo de atavismo. E aí se seguem tantas outras expressões destinadas a caracterizar o conselheiro como alguém absolutamente impróprio nos tempos que cabe ali a Euclides e a seus contemporâneos viver. Espero que o meu raciocínio esteja ficando claro. O conselheiro, ele é um agente do retrocesso. E ele cometeu o grande pecado, se é que a gente pode dizer assim, de arrastar milhares e milhares de sertanejos ignorantes, desinformados, supersticiosos, atrasados, etc., para uma ruína inevitável. No fim das contas, a gente sertaneja cometeu um erro, mas foi um erro produzido pela sua ignorância. Essa gente acreditou num retrógrado, num fulano que demorou 17 anos para aparecer. A República cometeu uma brutalidade, porque era preciso, e isso Euclides diz em Os Sertões, era preciso destruir Canudos. Mas as armas que tinham que ser utilizadas não eram as armas dos revólveres, das espingardas e dos canhões. Eram as armas do professor e da professora. Vocês se lembram quando eu disse que Euclides omitiu em Os Sertões a informação de que o Belo Monte tinha escolas? Por que ele faz isso? Porque ele precisa caracterizar o Belo Monte como habitado por gente absolutamente ignorante, sem nenhum acesso aos valores da cultura, da ciência, da civilização, né, reconhecidas, para, com isso, poder dizer que a República errou de arma. Errou nos meios que ela devia utilizar para trazer aquelas pessoas para a civilização e não para destruí-las com a brutalidade com que ela o fez. Os sertanejos, de outro lado, cometeram um erro com o qual pagaram muito caro, que foi o de acreditar num lunático, em alguém que está fora do nosso tempo. Meu caro Mauro, colegas da comunidade, quem é que paga a conta, portanto? Quem paga a conta é Antônio Conselheiro. E este desenho de Antônio Conselheiro, feito por Euclides da Cunha, é altamente funcional para que a obra Os Sertões, no fim das contas, não possa ser tomada como uma obra dúbia ou como uma obra plasmada em níveis diferentes. Não, no meu entendimento, pelo menos, não. Ela é absolutamente coerente. Se nós entendemos que, no fim das contas, o vilão da história não é nem o povo sertanejo de um lado, nem a República de outro. É Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro paga a conta por ter aparecido com 17 séculos de atraso. O Belo Monte merece pena, a República merece a censura por não ter usado os meios adequados para lidar com aquelas pessoas que seriam o cerne da nossa nacionalidade. Mas ao conselheiro não sobra nada. Absolutamente nada. Pedro, é inevitável. Bom, primeiro, mas, a lição de casa por omnia secula et seculor, ou seja, para quando vocês quiserem, quando puderem, mas fica como lição de casa. Capítulo 4, da parte 2, o homem de Os Sertões. Então, é a recomendação, a orientação do Pedro. Quem quiser entender, então, Os Sertões, vai lá na parte 2, capítulo 4. Parte 2, o homem. Capítulo 4, a descrição de Antônio Conselheiro. Mas, Pedro, quanto mais você vai descrevendo essa articulação do Euclides da Cunha,
mas me vem à mente duas coisas. Primeiro, Fernando Henrique Cardoso. O pensamento Fernando Henriquista é muito assemelhado a esse pensamento do Euclides da Cunha, né? Essa ideia tucana, essa ideia do Fernando Henrique, essa ideia da elite intelectual do país, de que é isso, né? Esse povo é um povo ignorante, é um povo atrasado, é um povo meio idiotizado e que precisa ser passado pela forma da educação. O governo Fernando Henrique um pouco teve esse caráter. E que se tem uma repressão outra aqui, outra ali, é lamentável, né? Não se apoiam os grandes massacres, né? Como teve, a gente teve o massacre de Eldorado dos Carajás. Fernando Henrique lamenta o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas faz parte do processo, vamos dizer assim, tá no preço desse processo civilizatório. E a outra não questão... se faz. Hã? Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Sem se quebrarem ovos, então... Fazer o quê? Essa similitude da figura intelectual de Euclides da Cunha com a figura do Fernando Henrique Cardoso, e segundo, é claro, o Lula como conselheiro, né? É inevitável esse traço comum entre eles, né? Desculpa, devolvo para você. Se você me permitir, sobre esse segundo paralelo, eu vou deixar minhas considerações para o final, de maneira proposital, se você me permite. Em relação à primeira aproximação que você fez, sim, eu estou de pleno acordo, e esse é um traço, né? Na época do governo Fernando Henrique, eu sempre tinha na lembrança aquela referência aos déspotas esclarecidos, né? Lá dos governantes lá do século XVIII europeu, né? E essa ideia de que nós somos uma elite intelectualizada, letrada, que frequentou os bancos universitários, né? E nós é que vamos conduzir os rumos da nação e nós vamos levar o progresso, nós vamos oferecer os modos de o povo, né, atrasado, né, chegar, né, mais perto e chegar a estar em condições de viver um Brasil que progride, né? Essa lógica é uma lógica iluminista. Ela é uma lógica iluminista. E, efetivamente, a universidade brasileira foi construída com essa lógica. Quando o Vélez Rodrigues diz agora aquela brutalidade de que a universidade não é para todos, ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero. Esse pessoal paga, né, pelo sincericídio. A universidade brasileira não foi pensada para ser para todos. Ela foi pensada para ser para uma elite intelectual que vai conduzir os rumos do Brasil. Gessé Souza tem mostrado isso, né, nos livros dele, A Tolice da Inteligência Brasileira, né, quando ele discute, né, a criação da USP, né, a própria invenção tardia da universidade aqui no Brasil, né, em que contexto, em que perspectiva, né, ela foi pensada para formar elites. E o outro traço importante que tem a ver com isso que você comentou é a ideia de que a educação, e aí o ideário é positivista, a educação vai tirar da população o seu senso religioso. Ora, os positivistas pensavam que a religião era o estágio mais primitivo no que o Comte chamava a marcha progressiva do espírito humano. Era o ponto de partida necessário, mas que precisava ser superado. E dentro dessa lógica a gente entende por que Euclides vai dizer que Antônio Conselheiro seria normal se tivesse aparecido 17 séculos antes. Então, a escola tem como finalidade neutralizar uma dimensão fundamental da cultura brasileira, que é a religião, né? E a religião é vista por essa elite no tempo de Euclides e pelo próprio como um estorvo, como alguma coisa que não faz mais sentido, né? E você, então, criar, né, um padrão, né, moldado na ciência moderna, de base positivista, etc, etc. Então, a gente vive, inclusive, se me permite essa observação, um dilema, porque nós vínhamos num processo
de alfabetização, de ampliação da educação, dos acessos aos bancos escolares, que era um projeto de base iluminista, né? Com valores, mas com problemas como esse, por exemplo, que eu acabei de mencionar. Bem, agora a gente entrou numa etapa pré-iluminista, né? Que é de dizer, não, o negócio aqui somos nós que mandamos, as pessoas não precisam ir para a escola, podem ir para casa, né? Conversas que a gente começa a escutar aí de Damares e Companhia Limitada. Então, isso em relação ao primeiro link que você fez com a nossa realidade mais contemporânea, né? O segundo link eu queria deixar bem para o final, né? Porque acho que vale a pena você manda. Que ele sirva para a gente encerrar essa abordagem sobre Euclides. Eu vou ler um parágrafo e aí o link fica evidenciado. Antes de passar, né, para este parágrafo, então, façamos a síntese do percurso que aqui procurei apresentar e trilhar com vocês. Euclides tem uma relação com o tema que atravessa 5 anos da sua vida. O Euclides, de 1897, o escritor para o jornal O Estado de São Paulo. Principalmente antes de ele chegar ao teatro dos acontecimentos, os seus escritos sejam os 2 artigos, sejam as primeiras reportagens, são cheios de louvações ao Exército, à República, à confiança nos valores que a República será capaz de imprimir na sociedade e na cultura brasileira. Já a tomada de contato com o Belo Monte semidestruído começa a mudar, começa a deslocar a perspectiva euclidiana sobre o tema. Ele começa já a olhar com comiseração para a gente sertaneja. Começa a admirar a bravura daquela gente. E chega a reconhecer que aquelas pessoas constituem o cerne da nossa nacionalidade. Mas ele ainda está escrevendo sob a censura, né, imposta aos jornais. Então, será apenas quando ele se dedicar à escrita de Os Sertões, né, grande parte dessa escrita vai acontecer no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo, na região da Mogiana, cidade que cultua Euclides até hoje. É uma cidade que todo ano comemora o fato de que Euclides escreveu Os Sertões, sua grande extensão, quase na sua totalidade, ali, em Rio Pardo. E há uma semana euclidiana de estudos, de reflexões sobre a obra de Euclides. Um trabalho muito bonito, feito por uma entidade que está sediada hoje na casa em que Euclides viveu. Então, nessa obra, Euclides pode tratar de dar conta de enfrentar este desafio, que é de tomar a defesa daquela gente maltratada, brutalizada, trucidada, e, ao mesmo tempo, apontar a inviabilidade histórica do Belo Monte. O preço, como a gente dizia, o bode expiatório, né, o bode expiatório literário, né, nessa construção, é exatamente Antônio Conselheiro. Isso ajuda, ou isso deixa, a meu ver, muito claro por que a figura do conselheiro ela ultrapassa, ela avança pelo século XX. Chega ao século XXI de maneira caricaturizada. Mesmo o grande ator José Wilker, daquele filme Guerra de Canudos, que a gente já mencionou, quando ele vai, então, tratar de representar Antônio Conselheiro na película, ele apresenta ele faz um trabalho deplorável, né? Não corresponde absolutamente em nada, né, ao Antônio Conselheiro, que emerge, por exemplo, dos seus apontamentos, ou dos testemunhos que deram dele as pessoas que com ele conviveram, né?
Mas, enfim, essa personagem, ela transcorreu, né? Ela atravessou o século XX e entrou no século XXI desta maneira, assim, caricaturizada. E isso não só na literatura, mas em várias expressões da arte, né? Os jagunços salvam. Antônio Conselheiro, com ele a gente não sabe direito como tratar. A gente não sabe o que fazer com ele. Um colega meu, um colega de estudos, de discussões, de debates sobre o tema do Belo Monte, chegava a me dizer: Canudos me interessa, apesar de Antônio Conselheiro. Imagine só. O Conselheiro a gente não sabe direito o que fazer. Né? Quem dera ele tivesse nascido lá no século II. Mas ele nasceu no século XIX. Então, manda para o hospício, manda para a cadeia, né? Mas não tinha vaga, no caso lá do Conselheiro. E aí ele acabou indo para a história. Bem, feito o resumo, eu então passo à leitura deste parágrafo de um livro que eu já citei. Vou colocar aqui para o pessoal ver. O livro Os Anjos de Canudos, uma revisão histórica. Deu para ver? Da editora Vozes, do Eduardo Hornaert, um grande historiador das religiões no Brasil, na América Latina, né, que produziu este pequeno, grande livro, né, sobre o assunto. Foi uma das obras que eu recomendei lá no segundo encontro aqui dessa nossa sequência. Mas a referência bibliográfica está também na aula de hoje, tá? Está, justamente por causa das referências da aula de hoje. Tem várias indicações bibliográficas na aula de hoje, como em todas as aulas. É só ir na descrição do vídeo, tá? Eu leio o parágrafo, Mauro, e aí eu deixo já indicada a pergunta se é necessário explicitar o link que você já apontou, quer dizer, se explicitar ainda mais, deixar ainda mais claro. Diz Ronald, Euclides emociona. É um grande escritor que transforma Canudos numa trama literária que cativou e empolgou gerações de leitores e, sobretudo, de admiradores. Desde os primeiros momentos em que foi convidado a cobrir para o jornal O Estado de São Paulo a quarta expedição contra Canudos, percebeu que estava diante de um grande tema literário que reunia exotismo e violência, misticismo e crueldade. Soube aproveitar ao máximo a oportunidade oferecida. Mas a repercussão do livro de Euclides da Cunha foi muito além da estética ou da arte. Agora que vem o ponto. Vou ler a frase, vou iniciá-la novamente. Mas a repercussão do livro de Euclides da Cunha foi muito além da estética ou da arte, pois, durante pelo menos 50 anos, cumpriu uma função importante. Eu faria um adendo, não foram só 50 anos. Essa função é cumprida até hoje de alguma maneira. Continua Eduardo, somos da opinião que os sertões funcionaram e em certos setores ainda funcionam como um exorcismo junto à intelectualidade brasileira. Era preciso sacrificar o conselheiro no altar da honorabilidade brasileira para que a elite do país pudesse recuperar-se do trauma causado pela memória de uma ação tão covarde por parte do governo do país diante de uma comunidade de pobres sertanejos. Este é o parágrafo. E esta frase final, ela é contundente. Façamos
as aplicações no aqui e agora. Era preciso sacrificar o conselheiro no altar da honorabilidade brasileira para que a elite do país pudesse recuperar-se do trauma causado pela memória de uma ação tão covarde por parte do governo do país diante de uma comunidade de pobres sertanejos. O conselheiro vai para o sacrifício, é o bode expiatório. O conselheiro funciona como o boi de piranha. Não sei se todo mundo conhece essa expressão. Boi de piranha é aquele boi mais fraco, mais raquítico, mais velho, que, escolhido no meio de uma boiada que precisa... Ele é lançado, né, às águas para ser devorado pelas piranhas, enquanto toda a boiada passa sã e salva. O conselheiro é o bode expiatório, é o boi de piranha sacrificado neste altar da honorabilidade da intelectualidade brasileira, que, no fim das contas, os sertanejos ficam absolvidos, mesmo depois de mortos, e a República fica, de alguma maneira, também, né, aliviada, na medida em que ela efetivamente tinha um monstro a combater. Apenas usou os métodos equivocados. Qualquer semelhança com um conselheiro que também é tomado como aquele que tem que pagar nas masmorras de Curitiba, né, o preço de uma experiência propícia ao povo brasileiro, inaceitável para as elites, e para tal deram um golpe, né, que levou a esse desastre no qual nos encontramos, não é mera coincidência, porque, no fim das contas, é preciso sacrificar, porque ele é ladrão, porque ele roubou, porque ele fez isso, porque ele não... Mas ele, e a gente escuta tudo isso, mas ele está na cadeia, mas ele está na cadeia. Então, tudo se justifica, no fim das contas. Todas as brutalidades acabam justificadas. Mesmo que denunciadas. Mas ele está na cadeia. Mutatis mutandis, diriam os latinos, né? Mudado aquilo que tem que ser mudado. Essa lógica sacrificial, né, está presente claramente no texto de Euclides, e ela, de alguma maneira, se refaz na cena social e política que estamos vivendo, e temos o nosso conselheiro no centro desta cena. O nosso conselheiro, ilustre aluno desse curso, é o nosso presidente Lula, Lulinha, paz e amor para nós. Nós que amamos Lula, podemos tratá-lo com essa intimidade. Há uma questão interessante, Pedro, porque o que se faz? Porque vão se fazendo atualizações nas denominações que as elites, que a elite intelectual, ou as elites, de uma maneira geral, fazem. Uma elite intelectual, 10ª categoria, né, como a gente tem aqui no país. Que essas são aproximações atualizadas. Então, lá no século XIX, vai se chamar o conselheiro de lunático. Na virada do século XX para o XXI, especialmente agora no século XXI, vai se chamar o Lula de bêbado, que é mais ou menos a mesma ideia, entendeu? A ideia de alguém fora de si, não é? Exatamente. Exatamente. Alguém que não deveria ter aparecido. Alguém que não deveria ter emergido enquanto liderança. Se o conselheiro, mesmo tendo aparecido com 17 séculos de atraso, fosse um anônimo qualquer e não tivesse empreendido esta obra que trouxe como sujeitos, trouxe à tona como sujeitos protagonistas da história os mal-aventurados e mal-aventuradas do sertão, ele poderia continuar nos seus delírios. Não haveria problema nenhum. Agora, quando essa gente emerge pela ação de um líder
como sujeito protagonista da sua história e ensaia alternativas, faz essas alternativas ganharem consistência, ganharem densidade, ganharem viabilidade, então a liderança precisa ser pega. Isso aconteceu com o conselheiro. Isso aconteceu com o conselheiro, está acontecendo agora. E se você disser, não, mas está havendo injustiças, está havendo desrespeito à lei, estão rasgando a Constituição, não vem ao caso. A expressão que ficou famosa na boca de um membro do judiciário, ora no executivo, não vem ao caso. Você precisa da vítima. E essa vítima morre para que todos, entre aspas, vivam. Caifás, no Evangelho segundo João, você conhece a passagem, ele diz, é melhor que um homem morra em vez de toda a nação perecer. Se um homem morrer, a nação sobrevive. Essa lógica, a gente chama de lógica sacrificial, um que morre em lugar de todos, em prol de todos. Em vez de todos morrerem, todos se juntam e matam um. Essa é a lógica que perpassa, que atravessa os sertões, e, de alguma maneira, essa lógica se refaz no novo contexto, nessa nova situação que nos cabe viver e encontrar. E para tornar ainda mais relevante essa citação que o Pedro traz para nós, do Eduardo Ronaert, ela não é uma citação que o Eduardo Ronaert fez agora, depois de tudo que aconteceu do Lula. Esse livro dele foi lançado em 1997, não tinha nem governo Lula, em pleno governo Fernando Henrique Cardoso. Então, vocês veem como ele ali está traçando a história do conselheiro com o caráter de profecia do que aconteceria com o Lula agora. Ele não está, vamos dizer assim, ele não está encapsulando a história do conselheiro dentro da história do Lula. Ele não está jogando para dentro da história do Lula a história do conselheiro. Não. Foi muito antes da história do Lula acontecer que ele escreve esse parágrafo que, de fato, tem esse tom profético, né, Pedro? E sintético, é um texto altamente feliz para dar conta de uma obra extremamente complexa como é a obra de Euclides. É uma obra de difícil leitura, aparentemente contraditória, mas ela faz sentido. Ela faz sentido se você pensa que, no final das contas, ele está concebendo um projeto de país no qual uma figura como Antônio Conselheiro não tem lugar. E se nós fazemos essa atualização, é por nossa conta aqui. Nós temos, sim, um projeto de país sendo concebido, que vem sendo concebido, houve um pequeno intervalo, mas agora isso se retoma, em que lideranças populares não têm lugar. A ideia de caracterizar lideranças populares de movimentos sociais como terroristas vai na mesma toada, na mesmíssima toada. Aliás, uma pessoa comentou, não sei se no bate-papo ou no comentário, naqueles comentários abaixo do vídeo de uma das nossas aulas, dos nossos encontros, que ela se não me engano é isso, que ela é da Bahia, uma pessoa já idosa, se não me recordo bem, e ela dizia ter ouvido da avó dela que o Antônio Conselheiro era um comunista, que precisava ser destruído. Então, a história efetivamente se repete. E o mais dramático é a gente se dar conta de que há uma certa lógica de fazer as coisas acontecerem e de fazer entenderem, de serem entendidas essas coisas, que se repete, que se refaz. Não é novidade o que a gente está vivendo. Gente, 1h30 de aula. Temos que parar. Era para ser uma aula de 50 minutos, mas quem para diante do conhecimento do Pedro, dessa maneira aguda de olhar a história e de nos revelar as entranhas do nosso país para nós? Mas vamos encerrar por hoje. Vocês vão parar.
Queria fazer algumas observações antes de devolver a bola para o Pedro fazer o encerramento. Tá bom, Pedro? Pode ser? Ok. Por favor. Primeiro, a professora Ana Cristina Fernandes, professora de Geografia, pediu referências bibliográficas. Então, quero dizer, importante, todas as aulas do curso têm muitas referências bibliográficas. Todas as aulas do curso. E elas estão colocadas na descrição do vídeo de cada aula. Ok? Eu vou ver se, na última aula, eu coloco as referências bibliográficas do curso inteiro. Então, vou colocar na descrição do vídeo. Ou melhor ainda, eu vou fazer um artigo no site Paz e Bem, e coloco o link já na última aula, com toda a referência bibliográfica que o Pedro apresentou ao longo do curso, tá? Então, aí, quem quiser, vai lá, pega a referência e vai seguir seu caminho de aprofundamento em torno da jornada de Canudos. Toda a sua demanda, professora, em relação à questão da geografia política, está colocada já nas referências bibliográficas do Pedro. O Reader está sugerindo a gente reunir todas as aulas num DVD. Reader, não dá. DVD é uma tecnologia já muito antiga, não tem mais. Então, é assim, nós temos no Paz e Bem, tem uma playlist, né, uma lista, está lá escrito, é só ir lá, tem uma aba escrita playlist na página inicial do canal Paz e Bem, clica lá você vai achar, na própria página inicial já aparece essa playlist. A playlist do curso Canudos, tem todas as aulas lá na sequência, uma por uma. Tá? Então vai ficar lá para sempre. Não tem nem o risco de riscar, de perder, não, tá lá, as aulas estão todas organizadas lá para sempre. O Francisco Auricélio pediu para ter uma aula sobre o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Francisco, é isso mesmo. Então, acabando o curso, quarta-feira, última aula do curso de conselheiro, aqui ao vivo, pelo canal Paz e Bem, na quinta-feira na TV 247. A partir da semana que vem, não semana que vem, é uma aula especial sobre fundamentalismo. Na outra semana vai iniciar um curso Retalhos da Nossa História, em que o Pedro vai nos apresentar a cada aula um dos momentos cruciais da história da religiosidade popular e da reação do poder às expressões da religiosidade popular. Caldeirão vai ser uma delas, assim como Contestado e tantas outras, ok? Então é isso, gente. Quarta-feira, dia 13, 17 horas, ao vivo, aqui e depois para sempre no canal Paz e Bem. Quinta-feira, 13h30, na TV 247, depois para sempre na TV 247. Última aula do curso. O tema da última aula será Visões de Mundo Convergentes e em Conflito. A destruição do Belo Monte em nome da ordem e do progresso. Essa aula foi demais hoje, hein? Foi fantástica. Estou arrepiado com a aula de hoje. Foi uma das... sei lá qual é a melhor. Cada um escolhe a sua melhor aí no curso. Pedro, te devolvo para encerrar. Ok, quero agradecer mais uma vez pela participação de todo mundo. Depois vou tratar de olhar o que terão sido os comentários, as observações de vocês ao longo aí do percurso que a gente fez, tratou de fazer hoje. Cumprimento, portanto, a cada qual, né, indico a necessidade de que a gente leia os sertões, né, e sugiro, né, que se tome essa referência dada como um elemento efetivamente central, crucial, né, para o entendimento dessa obra extremamente complexa. Bem, e aguardo cada qual, né, para o nosso último encontro sobre esse tema, para mim, empolgante há quase 20 anos, pelo menos, de maneira absolutamente apaixonada, né? E espero ter podido comunicar, né, um pouquinho, né, desse chamado que essa história me faz, né, nesses encontros e ainda nesse último, no qual a gente vai buscar uma síntese, né, que ajude a gente a entender o lugar que o Belo Monte tem na história brasileira e a necessidade que temos de visitar e revisitar sempre essa história, esse processo, para um bom entendimento do Brasil do passado, do Brasil
do presente. E depois a gente prossegue, né, com os retalhos de nossa história, e o caldeirão, e o contestado, e os malês, e as santidades indígenas, aí por diante. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, comunidade. Até quarta-feira. Pedro, seu entusiasmo, sua empolgação com Belo Monte é transparente para todos os seus alunos e alunas. Valeu. Paz e bem, gente. Até a última aula do curso de Canudos. Paz e bem. Os Belo Monte. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo.